discordo de um ponto, que é o seguinte: o judiciário costuma ser alvo de ataques por 3 razões, né? O papel assumido de proteger direitos fundamentais, incomodar governantes com pretensões autoritárias, e o fato de ser um poder sem armas. Isso facilitaria os ataques. Mas no caso que nós estamos discutindo, no caso em que está provocando todas essas manifestações do Fachin, não tem nada a ver com arma, não tem nada a ver com democracia, não tem nada a ver com minorias. São questionamentos legítimos. Ponto número 1, o Supremo é o foro adequado, competente para julgar o caso Master? Número 2, por que o ministro Toffoli decretou um sigilo máximo nessa questão? 3, é correto o ministro Toffoli determinar que a busca, o material de busca e apreensão da Polícia Federal fique no Supremo, lacrado? 4, é lícito, mas é normal um juiz designar quais são os peritos para atuar no caso, sendo que o próprio Fachin, na DPF das favelas, foi contra a polícia subordinada à autoridade policial. Então, você fazer esses questionamentos, nesse caso específico, ao Master, não tem nada a ver com esses papéis que o Fachin demonstra que o Supremo assumiu no pós-guerra. Ele está correto, mas ele continua confundindo uma questão institucional com uma questão com um caso específico. Esse caso específico, eu estou falando isso desde sexta-feira, não tem nada a ver com defesa de democracia, e nem quem questione ou eventualmente critique a atuação do Toffoli é alguém imbuído de um espírito golpista que quer fechar o Supremo. Então, o Fachin, ele está tendo tendo que se equilibrar entre uma defesa institucional, ao mesmo tempo reconhecer que há problemas nesse caso, e tira sempre essa carta da importância do Supremo em defender minorias, defender democracia, de ser um poder vulnerável por não ter armas, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu acho que assim, ele tangencia o problema, mas não me parece que ele pega o problema de frente. Muito bem, porque ele não fala, também ele não coloca como alvo as questões que levam, as 3 razões que ele fala, né, de o judiciário ser alvo de ataques, ele não coloca os excessos cometidos pelo judiciário também, o que tornaria a argumentação muito mais real. Ele fala o seguinte, ele fala dessa coisa que é o papel assumido no pós-guerra, que na verdade é a Constituição de 88, desculpe, que faz todo um movimento de ser uma Constituição muito voltada para as questões sociais, de proteção social, enfim, e o Supremo, como guardião da Constituição, acaba tendo esse papel. Aí ele fala que é ser um poder sem armas e por isso fica mais vulnerável a tentativas de deslegitimação. Eu não acho que as Forças Armadas estejam blindadas de ataques ou críticas porque elas têm armas, né? Vocês acham? Eu achei esse argumento frágil também. Já passando para você, Malu, só o último aqui. E o outro argumento que ele fala é que é o papel do judiciário sobre os demais, de controle sobre os demais poderes. Mas o judiciário, o STF tem um papel de controle sobre os demais poderes, não é exatamente isso, não é um papel de controle, não existe um poder controlando o outro. O que a Constituição fala, inclusive, é a harmonia e equilíbrio. Se você tem um controlando o outro, já não tem equilíbrio. A Constituição fala isso claramente, né? Harmonia e equilíbrio entre os poderes. O que tem é que o judiciário pode julgar pessoas que estão no poder. Mas da maneira como ele fala, é o seu papel de controle sobre os demais poderes, o que incomoda governantes. Eu particularmente... Só rapidamente, controle constitucional não é controle sobre outros poderes, né? Eu acho mas que o que... Exato. Ele fala aí, dá a entender que é controlar os poderes. O que ele está dizendo aqui, ipsis literis,
seu papel de controle sobre os demais poderes, o que incomoda governantes. Mas esse não é o papel do STF, de controlar os demais poderes. Enfim, por isso que eu estou colocando que, do meu ponto de vista, as 3 razões principais, elas não chegam no cerne da questão, Malu. Sabe por que elas não chegam, Júlia? Porque elas não têm nada a ver com esse caso. Nada a ver com esse caso. Não existe um ataque ao Supremo. Toda vez que o ministro Fachin fala isso, sabe o que ele está fazendo? Pagando um pedágio. Ele está pagando um pedágio para a ala do Supremo que não quer um código de ética, para a ala do Supremo que não quer discutir o que de fato nós estamos querendo discutir, que é qual é a legitimidade do ministro Dias Toffoli para ficar nesse processo. Quais são as questões éticas que afetam o Supremo, que tem a ver com o contrato da mulher do ministro Alexandre de Moraes, tem a ver com essa sociedade dos irmãos e do primo do Toffoli com o Vorcari e agora com a JF, tem a ver com viagem de jatinho. Isso não tem nada a ver com o Supremo, isso não tem com ataque à democracia. Aliás, isso não é ataque. Toda vez que se coloca o papel do jornalismo como ataque, é sim uma tentativa, aí sim, de deslegitimar o papel do jornalismo na sociedade. Ninguém está dizendo que o Supremo não tem legitimidade, é pelo contrário. O que a gente está fazendo no jornalismo, tentando descobrir o que de fato aconteceu nesse caso do Master, é para proteger a instituição dos erros possíveis dos seus integrantes. Então, mas o que acontece? Que a gente sabe, apurei isso, coloquei no nosso blog, no jornal O Globo. Existe dentro do Supremo muita tensão em torno disso, porque já não é de hoje que o Supremo está dividido, a gente sabe, e essa questão do Código de Conduta dividiu novamente o Supremo. Você tem uma ala representada ali, capitaneada pelos ministros Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes e do próprio Dias Toffoli, que não quer ouvir falar de Código de Ética e está se sentindo pessoalmente atacado por isso. A gente vê nos bastidores esses ministros querendo também colocar o Fachin no jogo, dizendo, se tiver Código de Conduta, nem o Fachin sobrevive. Esse é o jogo interno dos bastidores. E a gente vê uma outra ala do Supremo dizendo que toparia Código de Ética. Alguns ministros dizem que tem que ser depois da eleição. Isso não existe, né? Se você esperar para a eleição, aí sim o Supremo vai virar personagem da eleição. Mas, e que diz que o ministro Fachin está muito fechado, porque o jogo ali está complicado, tem muita tensão interna no Supremo. Então, toda vez que o ministro Fachin dá entrevista e que fala em ataque, e que fala em toda essa conversa sobre o papel do Supremo no pós-guerra, nada disso está em discussão. A gente reconhece o papel que o Supremo teve, por exemplo, agora no julgamento do 8 de janeiro ou da trama golpista. O que o ministro Fachin está fazendo é pagando um pedágio para quem não quer que ele fale em Código de Conduta para poder dizer o que ele tem a dizer a seguir. Então, isso prejudica até o próprio debate em torno disso. Você vê que ele já deu 2 entrevistas, uma primeiro ele fez uma nota em que ele defende o ministro Dias Toffoli, diz que todo mundo que questiona o papel desses ministros, esses desvios éticos, está atacando o Supremo, fala em ofensiva midiática, lógica de pancada, tudo isso. Depois ele deu uma entrevista para o Estadão, dizendo que era importante, mas que muitos ministros achavam que devia ser depois da eleição. E agora ele disse que vai fazer o que tem que fazer, doa quem doer. O que ele tem que fazer? O que ele pretende fazer? Doa quem doer a quem? A impressão que dá é que o ministro Fachin quer prestar uma satisfação à sociedade, quer fazer a discussão avançar, mas ele está amarrado. Então, ele tem que pagar esse pedágio. É ataque à democracia, ataque ao Supremo, é isso e aquilo. Enquanto isso continuar na discussão, nós estamos fazendo o jogo de quem não quer o Código de Conduta, porque isso é diversionismo. Nós passamos agora 5 minutos discutindo se o Supremo é isso ou aquilo. Isso não é o debate. Isso é uma tentativa de desviar o debate do que de fato importa. O ministro Fachin está amarrado nessa situação. Enquanto ele estiver amarrado nessa situação, o debate não vai avançar, nem no Supremo e nem na sociedade. Esse caso, eu acho que Código de Conduta, ele pode colocar ali algumas normas, como você fazer uma palestra, quem pagou, quem viajou, mas não vai resolver, porque a maioria das questões está resolvida na Lei Orgânica de Magistratura. Inclusive, é de que magistrado não pode falar sobre casos que vem a julgar. Então, quando o próprio presidente divulga uma nota dizendo que a atuação do Toffoli é regular, de certa maneira ele não está falando sobre um caso que ele pode vir a opinar. Então, acho que muitas das questões éticas,
elas envolvem ali um bom senso. Você acha que pegar jatinho de um empresário, o empresário está fazendo isso apenas porque é um cara legal, bate-papo? Não é. Então, esse código de conduta, para mim, não é a panaceia, né? E até mesmo, acho que o próprio Fachin diz isso quando ele diz que é uma questão de cultura. Esse é o ponto. Agora, o segundo ponto que eu queria chamar a atenção é que está sendo vista como uma solução, jogar para a primeira instância. Aí eu fui perguntar para advogados, porque esse caso vai esbarrar em gente com foro privilegiado. Se subir, o Toffoli já está prevento para o caso Master. Então, essa também solução, vamos jogar voltar para a primeira instância para sair do holofote, que alguns ministros do STF defendem, cara, isso é uma solução temporária, porque esse caso está amarrado ao Toffoli para a eternidade, a não ser que ele não queira mais tocar o caso ou que surja alguma prova de envolvimento que o torne suspeito. Uma prova objetiva que não tem até agora. É mais diversionismo. Mas mais fora isso... Mais uma forma de desviar a atenção, porque daqui a pouco o caso volta para ele. Qual é a ideia? Vamos dar essa saída honrosa, vira para a primeira instância, aí o pessoal esquece o Supremo. Depois, quando voltar para o Supremo, já é outro contexto. É mais uma jogada que não vai ter efeito prático. E também não acho que esse vai ser um caso de esquecimento, não. Pelo menos por parte da sociedade. Eu estava comentando, Júlia, Malu e assinante, que eu estou sendo parado na rua para as pessoas me perguntarem sobre o Toffoli, né? E essas pessoas que perguntam, elas não estão interessadas, não é uma pergunta ideológica, né? Como a gente viu muitos ataques ali durante o governo Bolsonaro. Eram pessoas que estavam ali influenciadas pelo Bolsonaro, concordavam com ele, interessadas em atacar mesmo o Supremo, apesar de alguns questionamentos sobre a atuação de Alexandre de Moraes serem legítimos. Todo questionamento é sempre legítimo. Mas o que eu estou vendo agora, quem está me parando na rua e perguntando, não é alguém que está querendo fechar o STF, que está querendo um golpe de Estado, que está querendo que fulano seja um presidente com poderes de acabar com esses ministros. Não. É gente que está querendo entender se há lisura do Supremo ao comandar a investigação desse caso. E isso é legítimo.